Olá, hoje eu vou compartilhar com vocês o resultado do meu próprio perfil metabolômico. Eu gravei um vídeo anterior mostrando passo a passo de como obter esses dados. Eu fiz a análise através do sangue, que é o transporte central do corpo, mas é possível obter a metabolômica também, a partir de cabelo, saliva, urina, fezes e até tecido adiposo, que faz parte da minha pesquisa aqui. O kit que eu utilizei, ele mede 650 metabólitos, então são muitos metabólitos. Ainda não é um exame comercializado no Brasil, mas é o futuro. Então, uma coisa que é importante mencionar é que alguns metabólitos são biomarcadores de doença, então quando eles estão altos vão indicar um risco maior. Mas outros são protetores, então quando eles estão baixos que vão significar um alerta. Então, cada um a gente vai avaliar de um jeito. E quando a gente está entrando nesse mundo das ciências ômicas, vale ressaltar que a gente ainda precisa de muitos estudos. Mas pensando inicialmente no metabolismo energético, eu apresentei baixa de piruvato, lactato, e eu fiquei um pouco mais de 12 horas de jejum. Então, de fato, isso mostra que as minhas reservas de carboidratos estavam baixas, e apesar disso, o beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico, não estava alto, estava baixo também. Então isso significa que eu não estava em cetose, né? Então eu não estava produzindo corpos cetônicos, eu não estava produzindo energia a partir de gordura. E eu sei que eu não sou uma pessoa cetoadaptada. Diferente das pessoas que conseguem ficar horas em jejum ou fazer exercício em jejum, eu nunca fui assim. Isso mostra pra mim que de fato eu tenho uma dificuldade maior em produzir energia quando existe uma baixa de carboidrato. Quando a gente olha para o meu perfil de gorduras, a maioria das fosfatidilcolinas estavam adequadas, o que é um ótimo sinal, então vai indicar ali que as membranas celulares estão preservadas. A alteração de fosfatidilcolina é um sinal de doenças neurológicas, então a maioria estava tudo bem. Porém, eu apresentei uma redução de alguns marcadores indiretos da incorporação de ômega 3. Então, alguns triglicerídeos de 20 e 22 carbonos, que vão refletir ali EPA e DHA, estão baixos. E, de fato, eu estava negligenciando a suplementação de ômega 3. Desde que eu cheguei aqui, eu não comi peixe e nem estava suplementando. Então, de fato, isso acendeu um alerta para mim. Depois desses resultados, eu já comecei a suplementar ômega 3 e isso puxa para um tema muito interessante que é o dos neurotransmissores. Então, a gente sabe que deficiência de ômega 3 está associado com alteração de humor e sono. E quando a gente vai pegar os neurotransmissores, eu estava com triptofano normal, que é o precursor de serotonina. Serotonina é o hormônio da felicidade, também estava normal. Tirosina, que é precursor de dopamina, norepinefrina, também estava normal. Quinurenina, que é um metabólito que está associado ali com a degradação do triptofano. Então, quando está aumentado, é ruim, né? Então, pode indicar um processo inflamatório, uma alteração de microbiota intestinal, e que significa que não adianta dar mais triptofano para ter mais serotonina. Então, no meu caso, eu estava normal. Então, ou seja, não adiantava eu suplementar triptofano, que é às vezes uma suplementação indicada para quem está com problema para dormir. E um metabólito que apareceu baixo é o 5-metoxtriptamina, que é um precursor da melatonina. A melatonina é um hormônio que induz o sono, que indica que está na fase escura, que é a hora de dormir. Só que nesse período que eu fiz o exame, os dias eram muito curtos aqui no Canadá e claramente eu tive uma disrupção do meu ciclo biológico, né, do meu relógio biológico, do ciclo circadiano. Então, não adiantava, por exemplo, eu incluir alguma coisa para aumentar a recaptação de serotonina, que muitas vezes é utilizado para ajudar no sono, porque meu problema não era esse, né? E o gama-aminobutírico, que é o GABA, né, famoso como GABA, é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central e ele estava aumentado no meu caso, provavelmente numa tentativa de supercompensação. Então também não adiantaria entrar com algum medicamento para aumentar a GABA para me induzir o sono, porque não era o problema de falta de GABA. O Rivotril, por exemplo, é um medicamento muito utilizado para aumentar a GABA e não seria interessante no meu caso, provavelmente. Então a gente começa a ver o efeito ali da farmacoterapia associada com metaboloômica, né? Então, por que nem todo paciente vai responder da mesma forma com o mesmo medicamento. E outro ponto interessante, que a gente vai puxando aí para a saúde intestinal, que existe, de fato, uma relação do eixo intestino-cérebro-microbiota. Então, o que acontece no nosso intestino vai refletir também no nosso cérebro. E, muitas vezes, inicia-se suplementação de glutamina para melhora da mucosa intestinal, da integridade celular. Mas a glutamina, ela é precursor de ácido glutâmico que pode aumentar a GABA. Então, no meu caso, mesmo com alterações da saúde intestinal, se eu tivesse alguma alteração de integridade, minha glutamina estava normal, não seria interessante eu suplementar a glutamina.
Outro achado foi o aumento do ácido benzoico, que pode estar associado com tanto distúrbios de sono como alterações de microbiota intestinal. É um metabólito que ele aumenta com o consumo de conservantes, então é um ponto que eu fiquei mais prestando atenção, porque mesmo eu tendo uma alimentação mais natural, aqui eu acabo tendo mais conservante do que eu tinha no Brasil. Então, por exemplo, verduras. Aqui são verduras congeladas, que acabam tendo algum conservante, e que no Brasil a gente sempre compra tudo in natura. Então, agora que a gente tá acabando o inverno, pode ser que esse cenário mude um pouco. E aí, pensando na saúde intestinal, teve 2 metabólitos que estavam normais, assim, que são super importantes, que eu até anotei aqui. A glutamina, como eu falei, que estava adequado, e também o ácido indol propiônico. Então, os 2 adequados indicam uma boa saúde intestinal, porém, eu apresentei redução do indol 3-acético, que é super anti-inflamatório, e do ácido valérico, que é um ácido graxo de cadeia curta. Eu consumo a quantidade de fibras adequada, que é o substrato para a produção de ácidos graxos de cadeia curta, mas especificamente para esse não estava sendo suficiente. Isso pode indicar uma baixa diversidade da microbiota, então talvez valha a pena fazer uma análise da minha microbiota para ver se existe de fato baixa diversidade. Esse ácido valérico está associado ali com uma cepa específica que é a de bifidobactéria. E aí eu encontrei um trabalho em modelo animal do consumo de aveia, melhorando esse ácido valérico. E a gente começa a entrar, então, no cenário das multiômicas, que seria várias ciências ômicas estudando para ter uma nutrição de precisão. E esses 2 metabólitos, eles costumam estar reduzidos em quem tem distúrbio de sono. E aí a gente vai entrar num ponto. O que vem primeiro? É o sono que está prejudicando a microbiota ou a microbiota que está alterando o sono? Então, tem que cuidar dos 2. Inclusive, a microbiota é produtora de GABA, então talvez de fato eu esteja com uma alteração da diversidade que está produzindo muito GABA e pouco ácido valérico. Então, eu também comecei a suplementar psyllium depois disso. Eu usava muito psyllium no Brasil, porque eu comia junto com feijão. E aqui eu parei de comer feijão, porque é uma realidade muito mais difícil, e aí eu parei de comer psyllium. Mesmo tendo trocado por outras fibras, Então, alguns pontos que a gente não pode negligenciar. E por fim, eu apresentei níveis adequados de glicina e prolina, que vão indicar a integridade do intestino. Então, provavelmente eu não tenho nenhuma alteração da integridade intestinal, mas sim, talvez, da microbiota intestinal. E, então, assim, espero que tenha sido útil. Tentei pegar os metabólitos mais importantes do painel. Esse foi o raio-x e espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa. Comentem aqui o que vocês acharam de mais interessante.